E nos próximos capítulos da novela Renascer, a relação de João Pedro e Zé Inocêncio vai ficar cada vez pior, ainda mais depois do coronel acusar o filho de ladrão. Os dois terão uma briga feia e Zé Inocêncio vai fazer algo terrível contra João Pedro. Inácia vai ficar cada vez mais preocupada com a relação dos dois. Mas não é só ela que vai sentir um mau pressentimento. Isso porque Maria Santa vai aparecer novamente para Inácia e vai revelar que esconde uma caixa secreta que precisa ser entregue a João Pedro. Ao descobrir sobre a caixa, João Pedro não vai dar muita importância, mas acaba dando o braço a torcer depois de tanta insistência de Inácia. O rapaz encontra a caixa de Maria Santa, que está enterrada atrás do Jequitibá. E ao abrir a caixa em casa, vai cair para trás com o que encontra dentro. Deocleciano, Morena e Zinha também vão ficar chocados com o que vê. E Morena diz: "Filho do céu, mas o que tem aqui muda toda a história. Você precisa jogar isso na cara de seu pai e de seus irmãos agora mesmo. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após as brigas e discussões de Zé Inocêncio e João Pedro ficar ainda pior. Isso porque o coronel vai acusar João Pedro de roubo, após ele decidir comprar as terras de Augusto. João Pedro enfrenta o pai e afirma: "Pois eu aqui não fico mais, ainda depois das acusações que Paim me fez. Se não tem confiança em nossa relação, é melhor que se acabe por aqui." Zé Inocêncio rebate: "Pode ir mesmo, porque eu tô muito decepcionado com você. Nunca pensei que seria capaz de uma coisa dessas." João Pedro se aproxima de Zé Inocêncio até ficar cara a cara com ele e fala: "Eu só acho que você tá esperando uma oportunidade para me falar esse monte de absurdo e me chamar de ladrão, até porque nunca gostou de mim mesmo. Sempre me culpou pela morte de Mainha." Zé Inocêncio se irrita e grita: "Você lave sua boca para falar de sua mãe, porque nem ela e nem eu merecemos um filho que nem você." João Pedro responde: "Pois pode ficar despreocupado, porque hoje mesmo eu junto minhas tralhas e vou embora dessas terras para sempre. Você nunca mais vai me achar." Zé Inocêncio não se deixa abater e fala: "Pois já vai tarde, pode ir mesmo e não me volte mais aqui." João Pedro limpa as lágrimas que escorrem de seus olhos enquanto se prepara para sair da casa de Zé Inocêncio e ir até a sua para pegar suas coisas, quando Inácia se aproxima dos dois e fala: "Pare com isso, eu sei que vocês sempre discutiram, mas a coisa agora tá fora de controle. Tá aparecendo até o sonho que eu tive, onde João Pedro cortava a cabeça do pai fora." Zé Inocêncio e João Pedro ficam chocados com o que Inácia diz e olham um para o outro, como se quisessem saber se aquilo realmente poderia acontecer de verdade. Enquanto Augusto olha para Inácia, como se quisesse a repreender, e fala: "Não diga uma coisa dessa, Inácia, pelo amor de Deus." Mas Bento, por sua vez, aproveita a deixa para colocar mais lenha na fogueira e diz: "Pois eu acho bem capaz de João Pedro fazer uma coisa dessas. Vai ser mais uma morte nas costas." João Pedro olha para Bento e responde: "Eu não sou você que adora apunhalar os outros pelas costas, Bento. Posso ter o mesmo sangue que você, mas graças a Deus eu saí diferente." Zé Inocêncio puxa João Pedro pela gola da camisa e fala quase gritando: "Tá querendo dizer que eu dei sangue ruim pros meus filhos, peste?" Augusto se aproxima dos dois para tentar impedir que Zé Inocêncio bata em João Pedro.
Mas não é preciso fazer nada, pois o próprio João Pedro tira a mão do pai da gola de sua camisa e rebate. Não foi o que eu quis dizer não, mas se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Dá licença que vou arrumar minhas coisas. João Pedro sai da fazenda do pai, deixando Zé Inocêncio bufando de raiva, enquanto Bento e Augusto tentam acalmar o pai. Enquanto isso, Inácia coloca a mão em seu colar para tentar se acalmar, depois de presenciar essa loucura, e vai até seu quarto para tentar rezar para se acalmar. Chegando no quarto, Inácia se olha no espelho com uma cara triste e diz: Ô Santinha, eu bem que tô tentando fazer seus filhos entrarem no rumo, mas não sei mais o que fazer sobre essa relação de João Pedro com Zé Inocêncio. Tenho a sensação de que eles vão se matar ainda. Inácia pega suas guias e se concentra para começar a rezar, quando de repente uma mão pousa em cima de seu ombro, fazendo ela se assustar no momento. Mas assim que Inácia se vira, ela vê Maria Santa atrás dela, que diz: Eu também tenho essa sensação, Inácia. Por isso que tô nesse aperreio todo. Inácia se emociona com a chegada de Maria Santa e fala: Maria Santa voltou de novo? Foi por causa dessa briga, não foi? Maria Santa responde: Foi sim, Inácia. Eu sempre rogo pelos meus filhos, mas vendo essa relação de João Pedro com Inocêncio acaba comigo. E eu preciso da sua ajuda para fazer isso ter um fim. Inácia limpa as lágrimas e afirma: Mas eu não sei mais o que fazer para impedir que esses dois continuem brigando, Maria Santa. Tô perdida nisso. Maria Santa segura a mão de Inácia e revela: Eu posso fazer com que isso acabe, Inácia. Eu escondi um segredo muito importante que pode acabar de vez com essa rixa. Mas preciso da sua ajuda para fazer esse segredo chegar para quem precisa. Inácia franze a testa um pouco confusa e pergunta: Mas que tipo de segredo é esse, Maria Santa? Maria Santa afirma: Eu escondi uma caixa lá atrás do pé de Jequitibá, que tem alguns segredos terríveis que eu mesma nunca tive coragem de falar quando estava viva. Peço para você avisar João Pedro disso e pedir para ele ir lá. Inácia concorda e diz: Tá bem, minha filha, eu faço isso. Mas o que tem nessa caixa? Maria Santa afirma: Não posso dizer por enquanto, Inácia. Mas confie em mim, na hora certa você vai descobrir tudo. Inácia afirma que sempre confiou em Maria Santa. E as duas se abraçam emocionadas, dispostas a fazerem com que essa família seja unida novamente. Enquanto isso, na casa de Deocleciano e Morena, João Pedro coloca suas malas na sala e diz que está indo embora dali agora mesmo. Deocleciano tenta fazer João Pedro mudar de ideia e diz: Não faça uma coisa dessas, meu filho. Você sabe como seu painho é. Ele diz essas coisas, mas são tudo da boca pra fora. João Pedro afirma: Dessa vez foi diferente, Padinho. Ele duvidou de minha honestidade e isso não tem como engolir, não. Morena se emociona com toda essa situação e diz: Ô meu filho, a gente te ama tanto, fica aqui com a gente. Você não precisa nunca mais olhar na cara de Zé Inocêncio, se você não quiser. Zinha concorda e diz: Isso é verdade, seu lugar é aqui com a gente. João Pedro se emociona com as palavras de todo mundo e fala: Eu sei de tudo isso, também amo vocês, mas não tem jeito. Não dá pra eu ficar nessas terras depois de tudo isso. Mas antes que João Pedro possa pegar suas malas e sair para sempre de lá, Inácia chega desesperada na casa deles e diz: Ai, ainda bem que consegui chegar a tempo. Eu tenho uma revelação de sua maninha para fazer a você.
João Pedro fica confuso com a afirmação de Inácia e pergunta: revelação de manhã? Do que você está falando, Inácia? Inácia responde: eu tive uma visão com sua manhã, João Pedro. Ela tá muito mal com essas brigas de você com seu pai. Por isso, ela me disse que escondeu uma caixa enterrada atrás do pé de Jequitibá, perto da onde ela está enterrada, inclusive. Ela pediu para você ir lá e ver o que tem dentro dela. Morena sente seu corpo se arrepiar todinho com o que Inácia diz. Mas João Pedro não acredita muito no que ouve e diz: está me parecendo mais uma de suas fantasias, Inácia. Inácia encara João Pedro e fala: você me conhece muito bem para saber que eu não ia brincar com uma coisa dessas. João Pedro respira fundo e acaba dando o braço a torcer e fala: tá bem, eu vou lá agora, mas depois disso eu sumo daqui. Inácia diz que dependendo do que encontrar lá, pode até mudar de ideia. Mas antes que João Pedro pergunte alguma coisa, Inácia vai embora e retorna para a casa de Zé Inocêncio. João Pedro caminha pela floresta até encontrar o pé de Jequitibarri. Ele se aproxima da árvore e encontra o facão de Zé Inocêncio fincado em seu pé. João Pedro afirma: se eu fosse um filho desnaturado, eu arrancava esse facão daí agora mesmo, mas não vou fazer isso. O rapaz vai até a parte de trás do Jequitibá e começa a cavar a terra para encontrar a caixa misteriosa de Maria Santa. Um tempo depois, escavando, João Pedro consegue encontrar a caixa de sua mãe e a tira da terra. Ele observa a caixa em sua mão e diz: mas pra que esse mistério todo, manhã? O que é que você tá escondendo? João Pedro até pensa em abrir a caixa ali mesmo, mas acaba mudando de ideia e a leva para casa para que todo mundo o ajude a abrir. Assim que chega em casa, João Pedro coloca a caixa em cima da mesa, enquanto Deocleciano, Morena e Zinha afirma que podem ajudar a abrir a caixa. Mas João Pedro não se sente tão confiante assim e diz: não sei não, gente, acho melhor não abrir esse negócio não, queimei assim agora. Zinha encara o amigo e fala: oxe, e tu teve essa trabalheira toda? Dei lá no meio do mato pra achar essa caixa pra nada, é? Morena concorda e afirma: Zinha tá certa, meu filho. Abre logo essa caixa e vamos ver o que tem dentro. João Pedro concorda com as duas e decide abrir a caixa. Mas assim que abre, seu coração quase sai pela boca ao ver o que tem dentro dela. O rapaz arregala os olhos ao ver várias fotos de Maria Santa, junto de seus avós Venâncio e Quitéria. Ele também encontra uma foto de Santinha com Marianinha e se surpreende ao ver sua tia. Porém, o que mais lhe chama a atenção é uma carta que encontra-se dobrada bem no fundo da caixa. João Pedro abre a carta com as mãos e diz: oxe, isso aqui é uma carta de manhinha. Morena pergunta: e o que ela tá dizendo aí? João Pedro responde: é quase uma declaração. Aqui ela tá dizendo: meu querido João Pedro, você é o quarto filho que espero. E já sei que é um menino. Não me pergunte como, mas tenho essas sensações às vezes. Acho que é Nossa Senhora falando comigo. Também sei que se você tá lendo isso agora, é porque não tô mais nesse mundo. E sim, eu também sabia que isso ia acontecer. Durante a sua gravidez, eu sabia que não ia sobreviver ao parto. Mas não tem problema. Sei que você vai ser muito bem criado. E por isso, desejo que todas as terras que me pertencem sejam apenas suas. Porque quero garantir o seu futuro. E sei que seus irmãos vão poder contar com Inocêncio. E se em algum momento passar pela sua cabeça que a culpa de minha morte é sua, não pense mais nisso.
Eu lhe escolhi e sempre vou lhe escolher. Eu te amo, de sua maninha, Maria Santa. João Pedro termina de ler a carta de sua mãe, com lágrimas nos olhos. Assim como Morena e Deocleciano, a Tezinha não consegue se controlar. Morena abraça João Pedro com todo o seu carinho e fala: filho do céu, mas o que tem aqui muda toda a história. Você precisa jogar isso na cara de seu pai e de seus irmãos agora mesmo. João Pedro limpa as lágrimas, ainda emocionado com tudo que leu na carta, e afirma: a senhora tá certo, Madinha. Vou fazer isso agora mesmo. Manhã merece isso. João Pedro guarda a carta em seu bolso e vai até a casa de Zé Inocêncio, pegando o coronel de surpresa com a sua chegada. Zé Inocêncio diz: mas é muita afronta você ter vindo aqui depois de tudo. João Pedro responde: não vim porque quis não, vim por causa de manhã. Preciso lhe entregar isso aqui. João Pedro tira a carta do bolso e entrega para Zé Inocêncio, que começa a ler a carta em voz alta de novo. Mas à medida que lê, o semblante de Zé Inocêncio vai ficando cada vez mais triste ao descobrir que Maria Santa sempre soube que ia morrer no parto de João Pedro e que escolheria o filho sempre. Ele também se choca com o último desejo de Santinha. Bento e Augusto ouvem tudo e ficam chocados com o desejo da mãe. Zé Inocêncio se emociona no final da carta e diz: então quer dizer que Maria Santa sempre soube que ia morrer e por isso passou toda a parte dela para você, João Pedro? João Pedro chora mais uma vez e afirma: é isso mesmo, e eu já teria ido embora dessas terras se não tivesse descoberto uma coisa dessa, painho. Zé Inocêncio afirma: então tá certo, a vontade de sua manhã será atendida. Não posso ir contra isso. Inácia sorri ao ver que João Pedro não vai mais embora e afirma que faz muito gosto que o desejo de Maria Santa seja atendido e que João Pedro seja o filho mais rico de Zé Inocêncio, deixando os irmãos furiosos com essa reviravolta. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.